Morreu o Lazarento. O Lázaro foi lá encontrar o capeta. O que é relevante nisso tudo? Já falei um pouco de manhã na Rede TV, já falei um pouco mais tarde no 3 em 1, então não vou me alongar muito aqui. Imagino que muitos de vocês me acompanhem também em alguns desses programas, em trechos. Assim, o que eu acho mais relevante nessa história? Primeiro, já foi tarde. Não devemos comemorar a morte de ninguém. Quase todo mundo que diz isso, salvo raríssimas exceções de cristãos realmente cristãos, estão falando isso por hipocrisia. Então você não ia festejar se o Hitler fosse morto. Alguns deles são tão hipócritas a ponto de desejar a morte do Bolsonaro, mas depois repetem, não, nenhuma morte, não devemos comemorar a morte também. Como não? O sujeito é um piece of grab, é um monstro, um psicopata, com uma ficha corrida de vários estupros e assassinatos, e eu estou pouco me lixando. Não temos pena de morte, blá, 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 blá. Então, aí começam as questões importantes. Vamos lá. Primeiro lugar, o clima de popular, de clamar por execução, bandido bom e bandido morto, linchamento, até empalar o sujeito em praça pública, né? Ele é decorrente do clima de anomia instalado no país por conta das ideias de esquerda. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, com coerência e lógica, é a linha causal das coisas. É a cronologia. Por que tanta gente no Brasil vibra com o CPF de vagabundo cancelado? E usa, inclusive, esses termos. Porque temos 60 mil homicídios por ano, turma dos direitos humanos que só pensa em bandido, instituições que protegem esses bandidos, discurso de esquerda que passa pano para bandido, quanto pior, para eles melhor, já viu até o Stalin aí, né, Che Guevara e tantos outros psicopatas, que culpam o sistema capitalista, invertem quem é algoz e vítima na história. O problema é o cara ser rico, o problema é o cara ter o Rolex, mas também ele tinha uma Mercedes num país tão desigual, como se ele não tivesse direito de ganhar o dinheiro por conta do seu próprio trabalho e empreendedorismo e usufruir disso. Tudo invertido no país. Aí o cara não pode ter arma para se defender, aí a polícia prende enxugando gelo e o sistema solta, e aí nesse clima, meu chapa, você parte pro vai ou racha. A gente tem o Estado como função principal para garantir a nossa proteção, a nossa segurança, segurança da nossa propriedade. Obrigado, Yuri. E você também tem a institucionalização do desejo de vingança ou justiça. Ou justiça. Lei do talião. Toma lá da cá. Tit for tat. Olho por olho, dente por dente. Então, as sociedades mais civilizadas foram institucionalizando esse clamor legítimo, popular, atávico até, por meio de instituições estatais, que têm um julgamento, indúbio pro réu, freios e contrapesos, júri popular, várias instâncias. Você vai criando mecanismos para poder dar transparência, para poder dar respostas à sociedade. Primeiro, o caráter punitivo. O sujeito é um elemento que não pode conviver em sociedade. Por quê? Porque ele roubou, porque ele matou, porque ele estuprou. Caráter punitivo, caráter de proteção da sociedade, afastá-lo do convívio social. E, no final da história, se tiver, para alguns casos, o poder de ressocialização.
Vamos fazer ele se arrepender e voltar, então, para o convívio da sociedade, dependendo do crime. No Brasil está tudo errado. Obrigado, Edson. No Brasil, o cara mata, só pode pegar 30 anos, aí sai com 1/6 da pena, aí tem saidinha de Natal, de Dia dos Pais, mesmo se matou o próprio pai. Tudo errado. Então, nesse ambiente, nesse contexto, é absolutamente compreensível que o seu Zé, a Dona Maria, o povo, queira repetir a história de CPF cancelado. Já foi tarde e dane-se. Porque o povo, via de regra, está priorizando as vítimas. As vítimas de verdade. Uma menina estuprada por um monstro desses. A direita tem empatia por essas pessoas. Coloca-se no lugar delas. A esquerda, via de regra, se coloca no lugar do monstro, do marginal, do traficante, do ladrão, até do estuprador. Então, aí vem um outro ponto, além de um clamor legítimo, portanto. Mas que, óbvio, que flerta com a barbárie. Imagina se ele fosse empalado em praça pública. Imagina se cortasse a cabeça e ela fosse exposta no palácio do governo. Tudo isso seria muito Game of Thrones, muito medieval, bárbaro. Então, é óbvio que nós não desejamos o regresso à lei de Talião, a barbárie. Mas nós temos que entender a origem do problema.